para frente, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, até o versículo 18, que diz assim: Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Até aqui, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Tem muita gente que acha que o que faz a obra ou alguma obra ser de Deus são os resultados positivos que essa obra pode gerar ou causar. Mas qualquer leitura que você fizer da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você vai ver que a temática da Bíblia não trata nisso. Se houve um resultado positivo, é porque é obra de Deus. Não deu certo, não, a obra não é de Deus, não. Aliás, a Bíblia o tempo todo vai nos dizer que os milagres não comprovam que uma obra é de Deus ou não. Sabe por quê? Porque o diabo também realiza milagres. O diabo também realiza curas. O diabo também faz prodígios, assim por dizer. A prova disso são inúmeras seitas que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra, que também têm manifestações, epifanias, que têm manifestações extraordinárias. Agora, se o resultado positivo não é prova de que uma obra é de Deus ou não, o que comprova? Qual que é o crivo? Qual que é o que a Bíblia autentica como sendo uma obra de Deus? Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 7, eu vou ler apenas alguns versos, a partir do versículo 21. Jesus diz: acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, de quê? Dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, um critério para saber se uma obra é de Deus ou não, o primeiro critério estabelecido por Jesus é aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso tem a ver com vida, isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com o fruto de uma obediência a quê? A vontade do nosso Pai Celestial. Mas eu continuo dizendo, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muito milagres? Ó, Jesus falando assim que o resultado não atesta se é de Deus. Por quê? Então lhes direi explicitamente, Jesus falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como afastar de mim vocês que estão fazendo iniquidade, sendo que no nome de Jesus eles expulsaram demônios, no nome de Jesus eles curaram enfermos, em nome de Jesus realizaram muitos milagres. Jesus diz, afastem de mim, porque mesmo fazendo milagres, expulsando demônios, vocês são iníquos, vocês são ímpios. Então, como saber se é ou não é de Deus? Simples, ao mesmo tempo profundo. O que faz você e eu sermos de Deus, o que faz uma igreja ser uma igreja de Deus, é que aquilo que é de Deus, isso se torna imitável, ou seja, é impossível reproduzir, é impossível imitar. Uma coisa que é impossível o diabo imitar, a comunhão entre irmãos. É possível o diabo gerar amor entre uma pessoa e outra? É impossível ao diabo promover comunhão entre um irmão. É impossível o diabo colocar no coração de alguém que não conhece fulano, cicrano, e olhar para essa pessoa com tamanha piedade e amor e chamá-lo de irmão. Você é meu irmão.
Você é diferente de mim, você não pensa como eu penso, você não concorda com as coisas que eu digo, você veio de uma cultura completamente diferente da minha, mas ao mesmo tempo você é meu irmão, eu te amo como se fosse sangue do meu sangue. Isto é algo que o diabo não fará jamais, isso é imitável, porque somente Deus, através do seu Espírito Santo, gera essa grande característica. E eu penso que essa é a grande marca da igreja, a comunhão. Termos esse amor mútuo, a capacidade de suportar uns aos outros, a capacidade de suportar o Leandro, a capacidade de suportar o Felipe, a capacidade de nos suportarmos, e isso não tem nada a ver com suportar de tipo, puxa vida, o Lucas é tão chato, torce para o Flamengo, mas tem que suportar, né? Tem que suportar. Não. Quando a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor, ele diz o seguinte: o irmão está caído, está perdido, torce para o Flamengo, está perdido, óbvio. Você vai lá e suporta, você suspende, você sustenta, você levanta, e você garra nesse cara, suportando, sustentando, até que ele consiga andar sozinho. Isso é suportar uns aos outros, e segundo o que Paulo escreve aos Gálatas, esta é a única habilidade gerada pelo Espírito Santo, que nos comprova sermos de Deus. Quando nós carregamos as cargas uns dos outros, quando nós suportamos uns aos outros. Você quer algo mais difícil de imitar do que isso? Ver um irmão padecendo, sabendo que eu tenho problemas, mas ao mesmo tempo eu me envolver com o problema do outro, eu sentir essa dor do outro, e eu procurar fazer tudo que está ao meu alcance para aliviar a dor do outro, mesmo que em mim eu esteja passando por problemas maiores do que aquele, eu me comovo a ponto de me envolver. Isso atesta se uma igreja é de Deus ou não, a sua comunhão. E isso causa grande espanto às grandes companhias que trabalham em causas humanitárias. A partir da Segunda Guerra Mundial, 1939 já começa, mas efetivamente a partir de 1946, quando os países da Europa que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial estão juntando os cacos, começam a surgir inúmeras instituições de causa humanitária, de ajuda mútua. E é interessante que aquilo que começa no final do século XX perdura até hoje. Os países mais miseráveis, os países que são mais carentes, são os países onde mais se tem missionários. Os países que são mais debilitados são os países que mais recebem ajuda, e a maioria desses missionários que dão a sua vida para esses países são missionários cristãos. A ONU traz uma estatística muito interessante, porque nos países de quinto e sexto na posição de índice de desenvolvimento humano, ou seja, uma posição muito distante, muito difícil, esses países são os países onde missionários que vieram dos Estados Unidos da América, do Brasil, de países com um poder aquisitivo muito maior, eles abandonaram as suas vidas confortáveis para viver nesses países de quinto escalão, por assim dizer, né? Como pode? Como pode alguém abandonar uma carreira promissora de sucesso, de uma vida confortável, para doar a sua vida por aqueles que sofrem? As ONGs, as organizações mundiais, não conseguem explicar isto, mas a gente consegue, porque essas pessoas que abandonam uma vida promissora para amar aquele que sofre, fazem isto, por quê? Porque elas antes foram transformadas por Cristo. Somente gente transformada por Cristo consegue se doar ao outro. E essa é uma grande marca da igreja. E essa carta que nós acabamos de ler, segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, quando ele está preso em Roma. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo na Bíblia, porque agora ele está prestes a morrer. Ele sabe que dessa prisão ele não escapará, ele sabe que a guilhotina o aguarda, ele literalmente será decapitado, perderá a cabeça, e vivendo os últimos momentos de Paulo na sua vida, ele está pensando na igreja, ele está pensando no corpo de Cristo, ele está pensando que mesmo passando por um momento difícil, a igreja de Jesus está sendo perseguida. Havia muitas heresias que estavam se infiltrando no meio da igreja, e Paulo orienta Timóteo: Timóteo, cuide de você, cuide da igreja, cuide do corpo de Cristo. E aqui ele faz um desabafo.
Logo no início da sua segunda carta, ele faz um desabafo. Ele diz: olha, eu fui amigo de muita gente, eu andei com muita gente, eu ajudei muita gente, mas pouca gente foram meus amigos de verdade. Pouquíssimas pessoas estiveram comigo. Paulo faz uma espécie de desabafo. Ele diz: olha, eu fui abandonado por quase todo mundo, mas algumas pessoas, elas foram importantes para mim, e eu quero fazer menção a essas pessoas. E aí ele começa a citar alguns nomes que muitas vezes passam desapercebidos para nós na leitura bíblica. Ele fala de um homem que apenas 2 vezes a Bíblia cita. Esse homem se chama Onesíforo. Paulo começa falando de um tal Fígelo, que foi companheiro dele nas suas viagens, que cooperou com Paulo, e ele fala de um tal de Hemógenes. E esses dois, embora tenham aprendido e vivido com Paulo, o abandonaram no momento mais difícil da sua vida. E ele diz: Onesíforo não. Onesíforo foi alguém que me fez muito bem. Só que quem é esse nome? Quem é esse homem que a Bíblia faz apenas 2 citações sobre ele? O que ele fez? Qual que é a importância de Onesíforo? Onesíforo é alguém que pode nos ensinar. Por quê? Porque Onesíforo foi alguém que foi fonte de refrigério para a vida de Paulo. E uma coisa que nós, como igreja, precisamos viver e experimentar e ser nesse momento que o mundo geme, é que nós precisamos ser fonte de refrigério. Você precisa ser fonte de refrigério na vida das pessoas. Ah, pastor, mas como são tantas pessoas? Você não vai acabar com a pandemia, você não vai resolver o problema do Brasil, mas você consegue ser fonte de refrigério na vida de alguém que está perto de você. Esse foi Onesíforo. Ele foi alguém que cuidou de Paulo, alguém que ministrou na vida de Paulo, que deu ânimo para Paulo, foi alguém que foi fonte de ânimo, de refrigério para o apóstolo Paulo. Ele diz, o apóstolo Paulo: muitas vezes ele me trouxe ânimo, refrigério para a alma abatida de Paulo. Irmão, veja alguém que você conhece, que precisa de cuidado. Alguém que você pode ser fonte de refrigério. Olha, Onesíforo era apenas um membro da igreja de Éfeso. Timóteo, nesse momento, ele era pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso que foi fundada pelo apóstolo Paulo, quando ele foi na sua segunda viagem missionária. Paulo fica 3 anos em Éfeso, cuida, ama daqueles irmãos, funda aquela igreja, e quem está pastoreando essa igreja agora é Timóteo, discípulo de Paulo. Onesíforo era membro da igreja de Éfeso. Ele não se destacou, ele era apenas um homem comum, mas era um homem que tinha muita generosidade no coração e que trouxe ânimo à vida de Paulo. Paulo conhece Onesíforo lá em Éfeso, quando ele fundou aquela igreja. O interessante é que Paulo sai de Éfeso, Timóteo vai pastorear essa igreja, Paulo continua por toda a Espanha, por toda a Europa pregando o evangelho. Mas Onesíforo continua sendo aquele que traz ânimo para Paulo. Queridos, eu sei que viver com pessoas é algo muito complexo. Ser fonte de ânimo na vida de alguém não é fácil. É muito mais fácil nós sermos fonte de desânimo. É muito mais fácil nós sermos instrumento de desânimo. Mas Onesíforo é exemplo de alguém que foi fonte de ânimo para Paulo, um canal de bênção. Não esqueça que Paulo aqui ele está preso numa masmorra romana, que por ser uma masmorra romana tem características desafiadoras que nenhuma outra prisão na Ásia Menor naquele período possuía. Por quê? Prisões romanas eram feitas para prejudicar cada vez mais a vida do detento. Elas eram feitas extremamente baixas, eram uma espécie de buracos de pedra, muito baixo, a ponto do prisioneiro ter que ficar ali encurvado. Muitos que conseguiam sair das prisões ficavam o resto da vida corcundas, por causa da posição que eles ficavam nessas masmorras. Eram lugares escuros, insalubres, fédidos. Muitos ali morriam picados por escorpiões, por ratos, viviam em umas condições insalubres. Então imagine Paulo nesse momento, já idoso, velho, desgastado por causa da força do tempo, desanimado. Deu a vida para muitas pessoas e agora ele está sozinho naquela situação. Olha só a situação de Paulo. Diante de tudo isso, aparece alguém para ser uma fonte de refrigério. Quero dizer para você que nesse instante tem muita gente gemendo. E eu sei que você também sofre, eu sei que você tem seus problemas, você tem seus boletos para pagar, você tem a sua rotina que ela é desgastante. Mas do seu lado tem alguém que precisa de você,
que precisa que você seja essa fonte de refrigério. Tem muitas pessoas que você conhece, que estão no seu ciclo de relacionamento, que muitas vezes nós não ouvimos, que muitas vezes nós não damos, cuidamos dos detalhes, passa desapercebido. Se nós somos a igreja de Jesus, nós precisamos ser fonte de refrigério para as pessoas que nesse momento estão sofrendo. Nós precisamos ser aquela voz de esperança no meio do caos. Nós precisamos ser aquela voz de ânimo para aqueles que estão cansados. Lembra do que a Bíblia diz? Consolai-vos uns aos outros. Consolar é justamente ser fonte de refrigério a alguém, é ser canal de bênção para alguém, é interferir na necessidade do outro, é abençoar o outro, é ver alguém que está padecendo e não apenas sentir, poxa, coitadinho, né? Vamos deixar para o caldeirão do Hulk. Não, é se mover, é se movimentar, porque se nós nos compadecermos, sentirmos alguma coisa e não fizermos nada, isso é pena, e ninguém precisa viver de pena. Nós precisamos nos levantar para ser fonte de refrigério. Alguém está desanimado? Fique esperando o pastor ou a liderança da igreja ir atrás. Vá você, faça uma ligação, vá na casa, ore, abençoe, dê uma palavra de ânimo, seja fonte de refrigério. Cristo Jesus nos chamou e nos salvou justamente para nós sermos uma comunidade, um povo, uma igreja que é fonte de refrigério para esse mundo que está indo a passos largos para a perdição eterna. Nós temos a mensagem do Evangelho, mas acima de tudo nós temos o amor de Cristo no nosso coração. Não seja maldição na vida das pessoas, seja uma bênção na vida de alguém, seja alguém que as pessoas tenham prazer de estar, seja fonte de ânimo na vida de alguém. Você já deve ter ouvido falar do Mar Morto. A gente teve a oportunidade de há um tempo ir lá para Israel, e quando nós chegamos no Mar Morto, tem toda aquela questão turista, né? As pessoas vão lá para se banhar por causa do alto teor de sódio da água, de sal, faz bem para a pele e tal. Mas no momento eu fiquei olhando, e quando a gente vai descer para as águas do Mar Morto, realmente a palavra correta é descer, porque é um lugar alto. A gente via nas estradas, é um lugar alto, e quando você vai em direção do Mar Morto, a estrada vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e lá embaixo fica o Mar Morto, que parece muito um lago, parece muito uma lagoa. O interessante é que o Mar Morto ele é tão abaixo do nível do mar, tão abaixo do nível do mar, que ele recebe águas de todos os rios. O próprio Rio Jordão, que Jesus batizou, deságua no Mar Morto, e a ponto do Mar Morto se tornar uma espécie de reservatório. Ali no Mar Morto ele recebe esse nome porque justamente ali não há vida, ele não gera vida. Do Mar Morto as águas chegam e param, ficam ali. Ele não distribui para nenhum outro rio, ele é ali fonte que se torna um reservatório, recebe de tudo, mas não dá para nada. Você não deve ser reservatório de bênção. Você precisa ser canal de bênção. Não seja como um Mar Morto. Você não deve ser uma represa onde as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus, a transformação de vida chega em você e para. Não, você recebe para desaguar em outras vidas. Você recebe do Senhor para derramar na vida de alguém. Qual que é o chamado de Deus para Abraão? Abraão, vem cá que eu quero te abençoar. Abraão, vem cá que eu quero fazer você uma bênção. Não, a palavra de Deus para Abraão é: sê tu uma bênção. Deus diz: Abraão, vem cá, sai da tua terra, da parentela, eu te farei pai de uma grande nação. Sê tu uma bênção. Seja onde for, seja um canal de bênção, seja um canal de bênção ali naquele escritório, seja um canal de bênção ali naquela sala de fisioterapia, seja um canal de bênção ali naquele hospital, seja na escola, seja na tua casa, seja na tua igreja, um canal de bênção, alguém que é uma fonte inesgotável de refrigério, leve outras pessoas a se tornar melhor, assim como foi Onesíforo. Mas, a segunda lição que nós aprendemos aqui é: seja fonte de ânimo, seja fonte de refrigério, seja amigo, mas não faça isso por conveniência. Não faça isso porque você está recebendo alguma coisa em troca. Veja só o que diz o versículo 16, a parte final do versículo 16. Ele diz: porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas, ou na tua versão talvez esteja escrito: nunca se envergonhou da minha prisão. Paulo estava preso, mas Onesíforo nunca se envergonhou disso. Olha o versículo 17: antes
Tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. É muito fácil ser amigo quando a churrasqueira está ligada. É muito fácil ser amigo quando tudo está muito bem. É muito fácil ser companheiro de alguém que tem os seus interesses completamente satisfeitos. É muito fácil ser amigo de alguém que te convida, olha, vamos lá, vamos assistir lá os playoffs da NBA. Tem ali um churrasquinho, uma mandioquinha. É muito fácil. Difícil é ser amigo daquele que é dor, que está sofrendo, que está padecendo. Difícil é caminhar com alguém que se tornou desacreditado por todo mundo. Difícil é continuar acreditando naquele onde todo mundo desacredita. Mas nós somos um povo chamado justamente para isso, para sermos a luz no meio das trevas, para não fugirmos do caos, mas sermos a diferença no meio do caos. Então, se nós somos amigos independente da situação. Onesíforo se consolidou como amigo de Paulo, não quando Paulo estava lá em Éfeso, não quando Paulo estava pastoreando aquela grande cidade, não. Onesíforo se consolidou como grande amigo de Paulo quando Paulo estava preso, porque ele não se envergonhou das algemas de Paulo. Paulo estava preso em Roma, deixou essa cidade de Éfeso, foi para Roma, e a primeira coisa que Onesíforo faz quando sabe que Paulo está preso lá em Roma é: eu vou até lá. E aí você imagine num tempo onde não tem GPS, não tem Waze, não tem Google Maps, não tem WhatsApp, não tem absolutamente nenhum mecanismo que nos facilita nos locomover ou achar. Pense como foi para Onesíforo visitar Paulo em Roma. Paulo é um prisioneiro político. Paulo é alguém que está lá escondido. Nero não quer que ninguém saiba aonde está o apóstolo dos apóstolos. Onesíforo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que ele, quando chega em Roma, ele procura diligentemente o apóstolo Paulo. Pensa em quantas casas ele teve que entrar, em quantas portas ele teve que bater, até que ele encontra Paulo, e ele vai visitá-lo ali. Paulo estava numa situação completamente desconfortável, difícil, mas quando todo mundo o abandona, Onesíforo faz questão de visitar o seu amigo em Roma. Em Roma, Paulo não é o grande apóstolo. Em Roma, Paulo é um prisioneiro. Em Roma, Paulo não é aquele que falou com autoridade e as multidões aplaudiram. Em Roma, Paulo era um acorrentado, algemado, que estava aguardando a data da sua morte. Paulo é um velho que está ali ensanguentado, que está fedendo. Em Roma, Paulo não é aquele que foi educado por um grande filósofo chamado Gamaliel. Em Roma, Paulo é um detento que cheira ruim. Mas nessas condições, Onesíforo, mesmo assim, estendeu o seu braço. Onesíforo não foi amigo de Paulo por conveniência, porque Paulo poderia mostrar Onesíforo para a sociedade e fazer dele uma pessoa conhecida. Olha, eu sou amigo de Paulo. Não, Onesíforo foi amigo de Paulo sabendo que Paulo naquele momento não poderia dar absolutamente nada para ele, nenhum resultado positivo, nada. Dali ele vai para a guilhotina, dali ele vai para a morte, mas eu vim aqui para dizer que eu estou com você. Seja alguém que é próximo, que é amigo, que aconselha, que ora, que ama, mesmo não recebendo absolutamente nada em troca. Provérbios no capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. O irmão é aquele amigo da hora da angústia, é aquele que dá amizade, transcende apenas esses laços e se torna irmão. Perceba que o texto está dizendo que nem todos que são irmãos de sangue exercem papel de irmão, mas aquele amigo que não te abandona na hora da angústia, ele se torna irmão. Paulo olha para Onesíforo naquele momento difícil da vida de Paulo e olha, Onesíforo, ao contrário de esse nome, né? Hermógenes e Fígilo que me abandonaram, Onesíforo se tornou meu irmão. Ele não se envergonhou de Paulo quando Paulo estava preso.
Queridos, obrigatoriamente, a igreja de Jesus foi chamada para isso, para ser assim. A igreja de Jesus não foi chamada para ser amigo dos poderosos, porque no passado os poderosos foram que mandaram o nosso mestre para a cruz. A igreja de Jesus não foi chamado para ser amigo e caminhar com quem é influente. Não que não possa ser, não é isso que eu estou dizendo, mas a igreja de Jesus foi chamada para ser amigo dos inimigos. A igreja de Jesus foi chamada para fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. A igreja de Jesus foi chamada para nós sermos os amigos daqueles que não são amigos de ninguém. Jesus nos chamou para sermos a luz. Se a luz está brilhando debaixo da cama, ela não serve. Ela precisa estar num lugar mais alto no meio das trevas, para que ela brilhe e ilumine todo lugar. O sal, se perder o sabor, não serve para nada. Ele continua sendo sal, só que ele perdeu o propósito pelo qual ele foi criado. Você e eu fomos criados para sermos a diferença nesse mundo. Você quer saber se você é salvo? Quer saber se Jesus realmente mora no teu coração de verdade? Para um pouco para pensar como é que está a sua comunhão. Para um pouco para pensar como você vive em relação ao outro. Sabe, a Bíblia não está nem um pouco interessada se você cospe fogo pelas ventas. Se quando você ora, o sol para. A Bíblia não está nem um pouco interessada em saber disso. A Bíblia está interessada se o Espírito Santo entrou em você e transformou o seu caráter de tal forma que você consegue suportar o irmão que é difícil. Que você consegue carregar as cargas do seu irmão. A Bíblia quer saber se nós somos assim como Onesíforo, que conseguimos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. A caminhar com os fracos, com os oprimidos, a sustentar aqueles que não são sustentados e que foram abandonados por todos. Pense nesse instante, quem precisa de você? Ah, pastor, eu tenho a minha família, eu tenho meu filho que depende de mim, eu tenho minha esposa, eu tenho... Não. Esse é o seu núcleo principal, tua missão na sua casa, você sabe muito bem. Mas e além disso? Jesus diz em Mateus que no último dia eu irei perguntar: estive preso e não fosse me visitar, estive doente e não fosse me ver, tive sede, tive fome, tive frio e não me deste de comer. E muitos naquele dia dirão: quando estiveres preso e não fomos te visitar, Senhor? Quando estiveres com fome e não te demos de comer? Jesus diz: quando a um desses meus pequeninos precisaram e vocês não o serviram, quando deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. De tudo que você deve guardar, eu quero que você guarde nessa noite apenas essa verdade. O mais importante é a nossa comunhão. Aliás, a Bíblia diz que a vida eterna é vida de comunhão. A vida que é vivida para Deus, em Deus, na vida eterna, ela é expressa por comunhão. Se você parar para pensar, o que a Bíblia diz lá em João, 1 João, capítulo 1. Vou ler para você a parte do texto. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos as nossas mãos e as mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos vistos e damos testemunho. Vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o seu Pai e o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que João está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, a vida eterna, ela é expressa, ela é manifestada com Deus. Por quê? Porque Deus já experimenta a vida eterna desde sempre. Porque Deus sempre esteve na eternidade. A vida eterna é Ele. Ele sempre esteve na eternidade. Só que essa vida eterna que é nele, é vivida por Ele em comunhão. Por quê? Porque Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ou seja, o Deus da eternidade vive na eternidade com a Santíssima Trindade e se comunicam através da comunhão durante toda a eternidade. Sempre foi assim. E aí a pergunta é, e qual é a vida que a Trindade vive na eternidade? Uma vida de perfeita comunhão.
E o que o céu nos reserva? Qual que é a beleza do céu? Não é se lá o Leandro vai ter uma mansão para ele chegar com a sua Ferrari e ele vai estacionar em garagem de ouro cravejada de diamante. Não importa se no céu o meio-fio é de ouro branco com filetes de ouro amarelo. Não importa. Não importa se lá a gente vai morar num casebre. Não importa. O que importa é que lá nós teremos essa plena comunhão com Deus. E o que João está dizendo aqui é: nós estivemos com Deus na terra. João falando, nós andamos com Jesus, nós aprendemos com Jesus, Ele nos veio trazer esta vida eterna, e essa vida eterna, ela é de comunhão. E aí João está dizendo, Ele que vive com o Pai na eternidade, veio no mundo justamente para nos trazer a oportunidade de termos essa comunhão. Sabe por quê? Porque a comunhão, ela foi quebrada na terra com a chegada do pecado. A primeira atitude depois do pecado foi justamente se esconder de Deus, porque a comunhão foi quebrada. Deus chega a Adão e pergunta: Adão, por que você fez isso? E o que Adão fala? A relação com o próximo foi quebrada. A mulher que tu me deu, Eva, ela me fez pecar. A relação com o nosso próximo. A mulher que antes era fruto da minha carne, era a pessoa que o Senhor criou para ser idônea, para olhar no rosto, para ser igual a mim. Agora ela é a culpada. A nossa comunhão com o próximo foi quebrada ali. E ele passa a ter medo de Deus, né? O texto diz que ele se escondeu. Então eu tenho raiva do próximo, eu jogo a culpa no próximo e eu temo a Deus. Essa é uma das características do pecado. Mas o que João está dizendo aqui, Cristo veio restaurar esta comunhão. Quer saber se Jesus está no seu coração? Quer saber se você realmente é morada do Altíssimo? Faça você mesmo essa pergunta. Minha comunhão com Deus está acontecendo na atmosfera vertical e horizontal? Porque se a sua comunhão com Deus for apenas vertical, é eu e Deus, o que importa é eu e Deus. Cuidado, porque a minha comunhão com um Deus que tem na eternidade a comunhão precisa ser manifesta aqui. Caso contrário, você já devia ter sido arrebatado. Se a nossa comunhão importa apenas a comunhão que temos com Deus, Ele já deveria ter nos tirado daqui há muito tempo. Se Ele não nos tirou daqui desse mundo, é porque aqui desse mundo nós precisamos ser a comunhão na horizontal. Precisamos expressar que temos comunhão com Deus na comunhão dos santos. Essa é a principal característica que Deus colocou na igreja. O meu povo é marcado por um amor que ama sem conveniência, que manifesta essa ação sem receber nada em troca. Que Deus nos ajude a sermos essa igreja. Nesse momento onde tantos estão precisando, lembre-se de alguém. Tenho certeza que você conhece alguém que está para nascer um filho, para parir um filho. Tenho certeza que você conhece alguém que está doente e que não tem dinheiro para comprar remédio. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está tudo bem, a vida está confortável, mas está em depressão, mas está angustiado. Eu sei que você conhece alguém que chora escondido. Eu sei que você conhece alguém que pode ser da sua família, pode ser da igreja, pode ser do seu trabalho, pode ser até mesmo alguém na rua que você não conhece, que está precisando de você. Você não vai resolver o problema do mundo, mas você pode resolver o problema de alguém. Você pode ser a voz de Jesus na vida de alguém. Você pode ser a Bíblia que alguém que não conhece a Deus vai ler no dia a dia. Que o Senhor nos ajude a ser esse povo. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua fronte. Senhor Deus, Pai, nós queremos ser igreja. Nós queremos ser a igreja fora dos portões da igreja. Queremos ser a igreja no mundo. A nossa vida ela é real, ela é vida vivida no ao vivo. E eu sei que nós temos muitos problemas. Temos muitas angústias, temos muitas preocupações, mas isso não é fruto da pandemia. Nós sempre tivemos, nós sempre cuidamos de nós mesmos, nós sempre tivemos uma rotina agitada, isso não é de agora. E talvez o Senhor nesse momento esteja nos dando um momento para pensarmos, porque a pandemia veio intensificar os problemas que já existiam e muitas vezes nós fingíamos que não existia. Mas que nessa noite, esta palavra venha servir de encorajamento para que nós sejamos no meio, não apenas dessa pandemia, mas no mundo todo, mesmo quando essa pandemia acabar, que nós venhamos ser aqueles que são fonte de refrigério,
para a humanidade. Que venhamos usar os recursos que estão em nossas mãos, quer na internet, quer na pessoa física, que venhamos usar esses recursos para levarmos uma voz de esperança, para sermos uma voz de ânimo, para sermos uma voz de encorajamento quando todos estão desencorajados. Deus, nós queremos ser essa igreja. A família renovada aqui em Primavera do Leste precisa e deseja, e nessa noite nós fazemos contigo um compromisso de sermos esta igreja de refrigério para nós, as autoridades, refrigério para o poder público, refrigério para o meu irmão, refrigério para a minha irmã, refrigério para o meu vizinho, que eu seja esta bênção que essa cidade precisa, e aonde o Senhor me levar, Senhor, que nós sejamos essa fonte de refrigério, que nós cultivemos bons relacionamentos, e não relacionamentos baseados em conveniência, que nós sejamos, ó Deus, o teu povo, que é teu povo, a tempo e fora de tempo, e se assim nós fizermos, nós abençoaremos muitas e muitas vidas e levaremos muitas pessoas a conhecer o seu amor através de nós, e isso tudo será, ó Deus, recompensado, quando assim como diz a tua palavra em Lucas, os nossos amigos nos receberem nas mansões celestiais. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa palavra, porque ela é um desafio para nós. A gente sabe, a gente reconhece, mas no dia a dia é tão difícil. Nos ajude a darmos um passo, nos ajude a fazermos alguma coisa, nos ajude a sermos essa fonte de refrigério. Até para isso nós precisamos do Senhor, que a nossa igreja, que a nossa família seja essa fonte de refrigério, de ânimo, que venhamos ser aqueles que se aproximam daqueles que foram rejeitados, que amam aqueles que não são amados, e que façamos isso sem nenhuma conveniência, façamos porque fomos alcançados pelo teu grande amor. Que assim seja na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.